right, everyone. Last season was a smash. Ratings gold, but this year's script has to top it. So welcome to the table read for the 104th season of the NFL. Let's get to work. Yes, Jalen. I thought this was the dress rehearsal. Oh, sorry. Week 1, fourth quarter, 3:02 left. Jamar leaps up and makes a no-handed catch. No hands. How? I don't need hands. I'll just catch you with my abs. We can call it the abracadabra. Might as well send the ball to Canton now. What if we wrote the Mahomes character out of the script entirely? Wrote him over. Guys, not cool. Who said that? She did. You're an actor, Patrick. Act like one. Boring. What if we played shirts versus skins? I like it, Kirko. What if we replace my legs with actual wheels? I love it. What if Derrick Henry stiff arms a guy into another? Would it be possible for us to get to page 2? Huddle Podcast. Let's go! Tudo sobre a NFL. Toda quinta-feira, às 20 horas. Fala galera, aqui é o Homero Maier e esse é o Huddle Pocket número 2. E eu não sei se eu tenho fôlego para o programa de hoje. Um catch inacreditável, um quarterback de elite fora da temporada, um plot twist na maior expectativa da off-season e um herói improvável para um final inacreditável. A NFL é muito conhecida por produzir comerciais muito elaborados, usando os atletas, colocando eles em situações inusitadas, como esse que vocês acabaram de ver, em que eles estão discutindo o roteiro da nova temporada. Mas a semana 1 foi uma prova de que o esporte é uma maneira maravilhosa e surpreendente de contar história. O jogo entre Bills e Jets, no primeiro Monday Night Football de 2023, foi uma obra-prima dramática. O palco dessa grande atração foi o MetLife Stadium, em Nova York, numa data marcada pelo lema Never Forget, repleto de homenagens e sentimentos ligados aos atentados de 11 de setembro de 2001. O Rodgers entrou em campo, no estádio escuro, com foco de luz em cima dele, carregando a bandeira americana. E depois dos últimos meses e da excelente temporada do Hard Knocks da HBO, dava para sentir a tensão no ar. A expectativa era eletrizante. Mas, uau. O silêncio foi ensurdecedor depois do quarto snap de ataque do Jets. O Rodgers foi sacado, ele levantou, ele voltou a sentar e olhou para a sideline. Ele foi conduzido para fora do campo, foi levado para a tenda e depois retirado no carrinho para os vestiários. Alguns minutos depois, veio a informação de que ele estava na sala de raio-x e que ele estava fora da partida. O Jets sentiu, o Bills sentiu, o estádio sentiu, Nova York sentiu, eu senti. Foi pesado. O Jets parecia perdido. O Nathaniel Hackett, que é muito amigo do Rodgers, que foi coordenador ofensivo dele nos 2 anos de MVP recentes no Green Bay, que foi pro Jets para ser coordenador ofensivo do Rodgers novamente, ele parecia perdido. O Zach Wilson parecia o Zach Wilson, porque ele parecia perdido. Mas algum tempo depois, a defesa do Jets acordou. Ela impôs pressão contra o Josh Allen, ela forçou erros e ela conseguiu capitalizar. O jogo de corrida do Jets também se provou bastante consistente. Bryce Hall continua bastante explosivo, o Dalvin Cook também foi muito produtivo e o jogo de corrida conseguiu manter o ataque do time em campo. Porém, acho que o Zach Wilson mostrou que ele também aprendeu alguma coisa com o Rodgers. Mesmo lançando uma interceptação num dos seus primeiros snaps na partida, ele não voltou a cometer muitos erros. Ele se manteve consistente, limitado, porém consistente, e conseguiu conduzir alguns drives do Jets até que o time empatou e virou a partida num field goal. O Bills ainda teve um último drive dramático para conseguir empatar a partida num field goal que a bola chegou a bater na trave antes de entrar. Mas a história
desse jogo tão especial merecia um final muito especial. Sam Martin corrals the snap. It's a short punt. Gibson on the return. Near side. I don't see any flags. Gibson inside the 30. Hits the Jets. And he's gonna go. Jets win it. Touchdown. Rookie Xavier Gibson. Game over. What's up, dog? What's up, big dog? You good? You good? Oh yeah, I can't complain. You been nervous? Man, am I? How you feeling? Feeling pretty good. Yeah. It's How you think the preseason went? it went pretty good, you know. Yeah. Well, look, man, you know the odds are stacked against you from the jump, man. You did a lot of good things this camp. Yes, we appreciate your hard work. Just want to let you know, man, you're a New York Jet. Why you scare me? Welcome to the team, brother. Hey, I appreciate it, man. I had a long 20-minute drive back, man. I know it. No, Yes, sir. you earned it, Thank bud. you. You're gonna do a lot of good things for us this year. You got something to you. The way you approach the game with your intent, your mindset, and all that stuff, like there's no doubt in our mind that you're gonna maximize who you are. Yes, sir. You're definitely one of us. E no fim da partida, muito emocionado, o Gibson disse que o time jogou pelo Rodgers. Ele disse que o time ganhou, o time conquistou a vitória pelo Rodgers. Mesmo depois dessa montanha-russa de emoções que foi esse jogo, é muito difícil entender qual vai ser o destino do New York Jets. O time pode ser um time mais consistente, ele ficou muito perto dos playoffs no ano passado e mostra que tem um elenco capaz de lutar pelos playoffs, mas a expectativa desse time era outra. E a expectativa desse time era o Rodgers. E mais um ano com esse elenco, com o Zach Wilson, talvez não seja o suficiente. Então já existem muitos rumores sobre possíveis reforços, sobre possíveis quarterbacks, mas ainda é muito cedo para dizer. Por hora, num jogo com altos tão altos, baixos tão baixos, e emoções tão fortes, eu poderia dizer que esse foi o ápice e o ato final da primeira semana da NFL de 2023. Então eu encerro aqui o Huddle Pocket da semana 1 com o meu obrigado. Obrigado à NFL. E na semana que vem tem mais. Huddle Podcast. Let's go! Tudo sobre a NFL. Toda quinta-feira, às 20 horas. Podcast Entre Linhas. Confira a primeira temporada, disponível no YouTube.